Boa noite, pessoal. Hoje a gente tem uma live com a doutora Natália com o tema Covid. Então, assim, vamos só esperar o pessoal entrar, a doutora Natália entrar, para a gente poder falar sobre esse tema, que é um tema super interessante e que nós estamos vivendo, né? Uma pandemia e o que fazer, como fazer para poder viver nesse meio à pandemia de forma tranquila, saudável, ter todos os meios que a gente não possa se contaminar. Vamos esperar a doutora Natália entrar para a gente poder tirar essas dúvidas com ela. Boa noite, pessoal que está entrando, a Brena, o Berjan. Eu não sei se aqui é a Temis. Boa noite, pessoal. Vamos só esperar a doutora Natália entrar. A Isabela também entrou. Boa noite. Vamos esperar a doutora Natália para a gente poder dar início à nossa live com esse tema tão interessante. Se vocês tiverem dúvidas aí de como proceder em meio à pandemia, o que pode fazer, as dúvidas de vocês podem mandar nos comentários, tá? Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver. Eu tô tentando ver aqui para botar o tema. Aqui. Boa noite, Otacísio. Eu tô vendo aqui se eu consigo botar o tema aqui fixo. Deixa eu ver se eu consigo. Pera aí, gente. Deixa eu ver se eu consigo botar o tema aqui, ó. Boa noite, pessoal que tá entrando. Boa noite, doutora Bárbara. Ó, a Beília presente. Oi. Calma aí. Eu não consigo botar o tema fixo, gente. Eu não sei fazer isso. Boa noite, Patrick. A Beília tá sempre presente. Gente, eu não sei botar o tema fixo. Boa noite, Bruno. Só esperar a doutora Natália entrar pra gente poder fazer o convite pra ela. Eu tentei botar o tema fixo aqui, eu não sei fazer. Se alguém souber me ensinar, a gente coloca. A doutora Natália já entrou. Só um minutinho. Só um minutinho. Tô só. Ela tá conectando. Olá, boa noite, doutora Natália. Tudo bom? Deixa eu aumentar aqui meu som que tá baixinho. Bom te ver. Bem? Eu tô te ouvindo bem. Ah, tá. Eu tô perguntando como é que faz pra botar o tema fixo. Aqui, pronto, fixei, Covid-19. O pessoal tava me ensinando como é que faz para fixar o tema aí O no tema. PA. Aí eu falei, não sei fazer, se alguém souber, me ajuda aí pra. Doutora Natália, muito bom ter a senhora aqui. Senhora não, né? A gente tem Não, quase a mesma idade, por né? favor, Tem quase a mesma idade. Por favor. É muito bom te ter aqui de novo com um tema tão importante e em meio a tantas mudanças que ocorreram com essa doença agora, muitas coisas novas que vieram e te parabenizar de novo, né? Porque tá aí de frente, né? Na linha de frente. Te parabenizar mais uma vez por estar na linha de frente por todos nós e trazendo hoje dicas interessantes e importantes para o nosso dia a dia, para a gente se prevenir, o que fazer, como fazer. E as mudanças que elas trouxeram, né? Que vieram com algumas mudanças, sintomas diferentes, precauções diferentes. Eu acho que acho que a gente não passa um dia, né, sem comentar do coronavírus, né? Verdade, É um assunto verdade. extremamente importante. Acho que a gente precisa Eu tô saber, olhando né, aqui pro aquilo. lado porque eu tô abrindo a minha cola, tá, gente? Ah, Tem tá, uma não, cola de fica pergunta. tranquila. Então, é um tema realmente que a gente precisa cada vez mais abordar, né? Existe hoje na internet muita informação, né? Então, Verdade. as informações a gente precisa saber o que de fato a gente pode confiar ou pode aplicar, né, no nosso dia a dia. Então, tem umas perguntinhas que eu tinha separado, né, para fazer. Umas perguntinhas com algumas coisas que estão acontecendo. Primeiro que mudou, né? Os sintomas, quais são hoje os sintomas do Covid-19? Permanecem os mesmos? Mudaram? Porque tem todo mundo tá falando essa questão dos sintomas que mudaram.
Então, assim, na verdade, não é que mudou. Como é uma doença muito nova, a gente vai cada vez mais conhecendo a doença, né? Então, no comecinho, né, faltavam muitos estudos, faltavam muitas comprovações para a gente poder falar mais da doença. Então, assim, os sintomas continuam os mesmos, mas tem algumas coisas que a gente acabou percebendo que também acontecem. Então, o sintoma de tosse e febre são os sintomas mais comuns, né? Só que a gente precisa levar em consideração que 80% dos pacientes não vão apresentar sintoma nenhum, né? Então, não vão ter sintoma nenhum, vão ser assintomáticos, né? Os demais os sintomas mais frequentes são febre, né? Que normalmente a febre é alta, e tosse seca, né? Esses são os sintomas mais comuns. Tem outros sintomas que podem acontecer. Cefaleia, né? Dor de cabeça, dor na garganta, a hiposmia, que é quando você tem a dificuldade do paladar ou falta do paladar, anosmia, né? Então, isso também é um sintoma que a gente vê que também as pessoas têm relatado bastante. E tem pacientes que desenvolvem um quadro só abdominal. Tem dor abdominal, diarreia, né? Náuseas, só o quadro gastrointestinal. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Gente, se alguém tiver pergunta aí, pode escrever aí embaixo, que a doutora Natália está disposta a responder. Se não souber, vamos estudar juntos. Deixa eu te fazer uma pergunta, uma dúvida. Tem aqueles comentários que o coronavírus já existe há um tempo. Doutora André Proença, só um minutinho, doutora. André Proença, boa noite, prazer ter você aqui na nossa live, principalmente no seu aniversário, né? Parabéns pelo dia de hoje. Doutor Ralph, doutor Marlon, boa noite, pessoal. Doutor Cláudio Viana, presidente da OAB Niterói, está presente na nossa live. Que bom ter o nosso presidente aqui. A Natália está cada vez mais linda. Eu acho ela linda, gente. Não tem como. Não tem como. Imagina. Está mais. Imagina. Em relação ao coronavírus, ele já existia? Ele surgiu agora? Porque tem muita essa dúvida. As pessoas falam que o coronavírus já existia, não existia, surgiu agora. Os coronavírus são vírus que podem tanto infectar o homem quanto infectar mamíferos, infectar aves, né? E são vírus que já existiam antes, né? Inclusive, a gente já teve 2 surtos antes por 2 coronavírus importantes, né? Um surto em 2002, que foi também na China por um coronavírus, que é o SARS-CoV. E depois, em 2013, teve um outro surto, que é o surto de um coronavírus, também o coronavírus MERV, né? Que causava a infecção do Oriente Médio. E agora, no final de 2019, em dezembro, a gente teve mais um surto do novo coronavírus, que é o SARS-CoV-2. Né? Então, esse novo coronavírus, ele vem aí desafiando um pouquinho a gente, porque muitas coisas novas, né? Muitas coisas novas. E essa questão do confinamento, a gente ficar todo mundo... Carla. Todo mundo dentro de casa, essa questão do confinamento com esse novo coronavírus. O que ele ajuda? Até quanto ele é bom? Se é realmente... Então, assim, a questão do isolamento, né, é uma questão importante agora. Por quê? Primeiro, o que os estudos mostram dessa questão do isolamento, do confinamento social, é que diminui a mortalidade. Então, menos pessoas se expõem, menos pessoas infectam, né? Menos pessoas ficam doentes, adoecem, e diminui com isso o risco dessa pessoa de adoecer vir a óbito, né? Então, primeiro, a gente diminui a mortalidade. E depois, assim, no caso do Brasil, a gente precisa de uma melhor estruturação do nosso sistema de saúde. Então, enquanto a gente está nesse confinamento, nesse confinamento social, né, isolamento, a gente dá tempo do sistema de saúde se organizar e se preparar para receber esses pacientes. Porque muitos pacientes acabam... a gente tem outras doenças, né? Então, assim, as pessoas continuam ainda morrendo por doença cardiovascular, por AVC, né, que é derrame, infarto. Então, essas doenças continuam acontecendo. Além dessas doenças que já
sobrecarregavam o sistema de saúde, tem o coronavírus agora, a Covid-19, então acaba superlotando os nossos hospitais. Aqui em São Paulo, tem hospitais que estão funcionando com 80% da capacidade já. Nossa. De lotação. O Rio também está tendo uns problemas em relação a isso também, né? Então, como as pessoas não veem, né? Então, também não estão indo ao hospital, não estão vendo que os hospitais estão lotados. Só quem está trabalhando e de frente, né, com essa situação é que está realmente a par, né? Por isso, tão importante nesse momento a questão do confinamento. E qual a real, assim, Natália, não sei se essa pergunta você... A real situação do Brasil hoje, do nosso país, em relação ao coronavírus? O que Então, realmente... o Brasil, em termos de número de pacientes, está no 9º lugar ali, né? Em termos de número de pacientes com diagnóstico de coronavírus. É lógico que aqui é bastante subnotificado ainda, porque a gente não está fazendo exame para todas as pacientes que têm sintomas, né? Então, o paciente que chega no hospital, às vezes com sintoma leve, ele nem faz o diagnóstico, ele vai para casa, não é feito a realização do teste do PCR e acaba se perdendo, digamos assim, aquela informação. A gente tem muitos pacientes, muitas pessoas que se infectaram ou que já adoeceram e já ficaram bem, já retornaram à sua saúde e que não foi feito o diagnóstico com o exame laboratorial. Então, isso se perdeu. Então, a gente tem bastante casos e esses casos são subnotificados, né? Por conta de a gente não ter o recurso, né? Nesses números todos, né? Em relação ao PCR, o Marlon fez uma pergunta aqui, ó. O PCR detecta a presença de vírus em quantos dias após o contágio? Quais os tipos de exame disponíveis para o diagnóstico do Covid-19? Porque agora tem aquele famoso exame de farmácia Teste também. rápido. Isso. Então, assim, Isso isso é é uma válido? questão é uma pergunta bem interessante. Foi o Marlon que fez? Foi o Dr. Marlon. Marlon. Então, Marlon, assim, hoje a gente tem o diagnóstico do coronavírus da Covid-19 por meio do teste rápido, que também é feito no hospital, né? Que é um teste sorológico que é feito que alguns hospitais disponibilizam. Temos o PCR, temos a sorologia também e tem esse teste rápido que o Ministério da Saúde aprovou aí para poder liberar para as farmácias fazerem, e é uma discussão bem importante esse teste rápido. A gente vai falar daqui a pouco só sobre isso, que eu acho bastante relevante. Ele perguntou do PCR, né? Foi. O PCR hoje é um exame mais específico que a gente tem, e é um exame que detecta mais precocemente a fase aguda da Covid, né, 19. Então, se você se infectou, o melhor exame para você fazer é o PCR, porque o exame você consegue detectar em torno de 3 a 5 dias já, né, a doença. Então, faz o exame, é um exame também que também aqui, não sei aí no Rio, mas aqui em São Paulo, os laboratórios praticamente não estão fazendo o exame, não tem o material, porque os hospitais estão solicitando bastante. Então, acaba que esses laboratórios particulares não têm disponibilidade para fazer assim em larga escala para a população. E é um Aqui no Rio também tá que tem que assim. ser feito com pedido médico, né? Você não consegue fazer assim, vou no laboratório e vou fazer PCR. Aqui no Rio também tá assim. Tem algumas amigas que trabalham no laboratório, elas falaram que não estão fazendo. A pessoa chega lá e fala, eu quero fazer o PCR. Isso, não fazem. Tem que ir no o hospital, na PCR faz com emergência. pedido médico, mas os laboratórios estão tendo dificuldade dos kits, né? Porque os hospitais tá tendo muita demanda nos hospitais. Ó, tem duas perguntas aqui, ó. Doutora, desculpe o meu saber leigo dessa matéria, mas como um vírus relativamente já conhecido não foi evitado, ou no caso de não ou caso não consegue uma vacina uma vez que não ser evitado por uma higienização básica, ou se não consegue uma vacina, acho que foi isso, ou no caso não consegue uma vacina, uma vez não ser evitado por uma higienização básica. Eu acho que quer saber em relação à vacina. E tem uma outra pergunta aqui, ó. Doutora, qual a importância do paciente infectado ficar de bruços? Isso eu nunca ouvi.
Eu acho que essa questão de bruços, as pessoas estão falando do pronar o paciente, né? Seria isso, acho que ele perguntou, né? Foi isso que você perguntou? É o, Cris, foi o Cris, é né? o Cris, né? É. Na verdade, assim, eu trabalho em terapia intensiva, né? Alguns pacientes, eles acabam evoluindo com sintomas respiratórios importantes, necessitando, inclusive, de intubação. Então, o paciente Ele falou que entrou é em... isso. É isso mesmo que a É isso doutora mesmo, falou. né? É. Então, entrou em insuficiência respiratória aguda, vai precisar receber o tubo ser intubado e esse tubo ser acoplado a um respirador. Isso é frequente no ambiente de UTI que a gente trabalha. Algumas vezes, os pacientes entubados, eles fazem algumas síndromes respiratórias muito importantes, muito graves, né? Que a gente chama até de síndrome respiratória do adulto grave, né? E é um paciente que fica extremamente difícil de acoplar ao ventilador, de ventilar o paciente, né? Então, o pulmão dele fica difícil de ser ventilado. Existem algumas técnicas que a gente, como médico de terapia intensiva, médico intensivista, faz para que o pulmão do paciente ventile melhor. Às vezes usamos algumas drogas, alguns relaxantes musculares, às vezes usamos alguns sedativos e algumas técnicas também na ventilação. E às vezes a gente precisa usar esse pronar do paciente, que é uma medida assim, que às vezes é um recurso assim que a gente faz naquela, digamos que não tem, quando não tem grandes coisas a mais para fazer, a gente acaba fazendo essa pronando o paciente, que a gente fala, né? De colocar o paciente de Tipo, bruços, né? então, esse é um procedimento médico, não é para ficar É um testando procedimento em médico. casa, né? É um procedimento médico. Isso ajuda realmente a ventilar melhor os pacientes em alguns casos muito selecionados, né? Entendi. E uma pergunta muito importante: como que a gente pode pegar esse vírus? Cada um fala uma forma de pegar e a gente não sabe exatamente como que a gente pega ele. Então, bom, o coronavírus, ele é um vírus que... Alguém fez alguma outra pergunta que eu esqueci, mas me lembre aí. Vamos aí. Ah, foi Mas, da vacina. Se já existia, como já existia esse vírus, mas eram outras modalidades do coronavírus, por que que não na criaram verdade, uma vacina? assim, os coronavírus é um grupo de vários vírus, né? Que tem uma cápsula, uma coroa, por isso que são chamados de coronavírus, né? Eles têm uma... Então, mas eles não são os mesmos vírus, eles são vírus diferentes, né? Tanto que causam doenças diferentes, né? Então, esse vírus, ele não existia antes, não. Ele é um grupo de vírus que é um grupo que já... O tipo do vírus já existia, mas esse vírus específico, que a gente chamou de SARS-CoV-2, é um vírus novo, né? E não, realmente a gente não tem vacina. E essa questão da vacina vai demorar um pouco ainda para a gente ter a vacina, né? Não é uma coisa tão simples assim, né? Então, só lá pro ano que vem, né? Provavelmente mais pro ano que vem mesmo. E a gente então vai ter que se adaptar a viver com esse vírus aqui. A gente está numa fase agora da pandemia que a gente ainda está aumentando os números, né? Então, os números de infectados ainda vão aumentar, né? O número de óbitos, infelizmente, ainda está aumentando, né? Então, a gente está numa fase no meio, digamos assim, da pandemia, né? Que ainda falta muita coisa para se resolver. E para uma pandemia se resolver, né? A gente tem que ter ou vacina, né? Porque aí as pessoas não vão se infectar, ou as pessoas, ou a gente tem um tratamento definitivo adequado da doença, né? Uma medicação antiviral, digamos assim, que resolva a doença, ou a gente tem o que a gente fala de vacinação em rebanho, que é quando todo mundo já pegou a doença, muita gente já
pegou a doença e adquiriu uma imunidade àquela doença, né? E aí não vai se infectar e a taxa de infectado começa a cair. A gente não sabe em que nível a gente está, né? Provavelmente a gente está aí no meio da pandemia, porque a gente não tem vacina, né? A gente não tem um antiviral específico para esse vírus, né? E a população ainda está nessa fase de contingência, né? de confinamento, então muitos ainda não se infectaram, né? E, assim, até o Cris perguntou aqui, o contágio pelo ar existe mesmo? Tá. Então, assim, como que a gente pega a infecção, né? Por meio de aerosol. Então, o indivíduo, ele expele aquela secreção com vírus, digamos assim, o ar com o vírus, né? Tem muitos estudos, tanto que é também uma da questão do uso de máscara e tudo mais, que mostram que dificilmente uma pessoa assintomática transmite. Dificilmente, assim, por meio de gotículas, né? Então, assim, o indivíduo vai transmitir se ele emitir as gotículas. Então, pode ser através do espirro, através da fala, através do tossir e através de você colocar, trazer a sua mucosa o vírus através de uma superfície contaminada. Então, digamos, você passou a mão numa mesa, alguém tossiu sobre aquela mesa, ali tem os vírus ali sobre aquela mesa, e você trouxe a sua mão ao olho, trouxe a sua mão à boca, trouxe a sua mão ao nariz, né? Então, você vai acabar adquirindo a infecção, né? E é interessante isso, porque o vírus é um vírus extremamente, assim, resistente e altamente... a taxa de transmissão dele é muito alta. Então, transmite muito e é extremamente resistente. Então, pode sobreviver numa superfície de 24 a 72 horas. Né? Se você não fizer nada naquela superfície, não passar um álcool gel, não limpar com água e sabão. Né? Daí a importância da gente estar sempre limpando, higienizando os objetos, higienizando a mesa que a gente comeu, etc. E o tempo de incubação desse vírus na gente? Quanto tempo? O tempo de incubação é o período em que você adquiriu aquele vírus, foi infectado e começa a apresentar os sintomas, né? E pode, nesse período, transmitir. Então, hoje, a gente acredita que as pessoas que transmitem gira em torno de 5 a 7 dias esse período, mas com base nos outros vírus que a gente tem, nos outros coronavírus que causaram as outras infecções, acabou se estendendo esse período para 14 dias, com base nesses estudos anteriores que a gente tem. Né? Então, hoje, esse período de incubação é de 14 dias. E as pessoas têm um grupo de risco, né? E hoje tem falado muito que está atingindo a muitos jovens. Então, hoje, qual é o grupo de risco realmente do coronavírus? Tá. Então, o grupo de risco são aqueles grupos de indivíduos que vão pegar a doença e que vão apresentar, tem a probabilidade de apresentar a forma grave da doença. Né? Então, as pessoas que têm essa chance maior de apresentarem a forma grave da doença são os idosos. Né? Então, os idosos, inclusive, são a população que mais tem chance de apresentarem um desfecho desfavorável ou mais chance de apresentar um quadro mais grave. Então, os idosos. A gente tinha falado na outra live, né, sobre a gestante. Você tinha feito alguma pergunta, eu não lembro Foi, mas a gente tinha comentado sobre as gestantes e eu tinha falado que provavelmente elas seriam incluídas aí nesse grupo. E foram incluídas. A gente já sabe das infecções virais e elas foram incluídas no grupo de E agora, risco, uma né? pergunta que você E falou. as puérperas também, né? As mamães que tiveram... Isso que eu ia te perguntar agora. Porque também. uma mãe que acabou de ganhar neném, ela é contaminada. Ela não vai poder ter contato com o bebê. Ou se ela tiver... Como é que é essa questão? Pega pelo leite, não vai ter contato? Como é que é então, isso? assim, a mamãe que está amamentando
está infectada, como que ela vai fazer? Ela pode amamentar? Pode. Pode? Pode amamentar. Né? A gente não tem relato de transmissão do vírus pelo leite. Agora, a mãe precisa ter muito cuidado para não transmitir a infecção para o recém-nascido, né? Então, usar a máscara, amamentar usando a máscara, tendo todo o cuidado de não tocar nas mucosas, né? E aí é difícil, né? É complicado. Eu acho Imagina. que, no meu caso, digamos assim, se eu infectasse, acho que eu não amamentaria. Mas por conta de toda essa dinâmica, esse cuidado que precisa, que é necessário, né? Então, tá sempre usando o álcool gel, ter o cuidado para pegar o bebê, ter o cuidado com a máscara, de colocar e retirar a máscara da forma correta, para não infectar a criança também. É bem complicado, mas pode amamentar. A mamãe que É tá uma pergunta interessante, é pode... uma coisa interessante, porque eu imaginei que não pudesse. Então, você vê. As pessoas não têm noção disso. Ó, o Marlon fez essa pergunta aqui, ó. Existe algum período de janela imunológica em que não é possível identificar a carga viral? Conheço uma pessoa que teve todos os sintomas e testou negativo no PCR no 12º dia. Tá. Então, assim, o PCR é um exame de fase aguda. No 12º dia, provavelmente o PCR a gente não consegue detectar mesmo. Então, não é um exame ideal para o paciente que está 10 dias com sintomas ou que depois de 10 dias com sintomas faz o exame. Tá? Acho que deu um... Doutora Natália? Travou, Oi? voltou. Estão me ouvindo? Então, eu tô te ouvindo. Travou? A sua? Não, agora tá. Ah, tá. Então, o PCR, Marlon, né? Isso, foi o Marlon. Marlon, o PCR não é um exame ideal para ele, por exemplo, né? Então, o exame que ele deveria ter feito é o exame de sorologia. Porque no exame de sorologia, a gente poderia ver se ele já teve a doença, inclusive, né? E poderia ver se ele ainda está com a doença naquele momento, se ele ainda está transmitindo, digamos assim, né? Através dos anticorpos. Então, esse seria o exame ideal para ele. Né? Então, a partir do 10º dia, realmente fica difícil a gente fazer a detecção do PCR viral. É interessante essa colocação. Todo mundo acha que o PCR traz o resultado em qualquer momento. Então, assim, até um certo momento, depois é exame de sangue. Isso. Ó, o Cris fez uma outra pergunta aqui, ó. Ali a respeito que um espirro pode percorrer até 6 metros. Nesse caso, é realmente verdade que esse vírus sobreviveria nas calçadas e podemos levar ele para casa? Então, é uma questão assim, as pessoas estão assim muito também desesperadas, né? Digamos assim, criando muitas teorias, assim, né? Esses dias me perguntaram também sobre se o vírus também era transmitido pelo cocô do cachorro. Nossa. Ou por alguns alimentos, pela água. Então, são importantes justamente essas questões para as pessoas não ficarem desesperadas, né? Com tudo isso, né? Bom, a respeito do aerossol, como eu falei, algumas superfícies os vírus sobrevivem, né, por praticamente 72 horas, se tiver condições ambientais adequadas. Então, digamos assim, um dia de calor numa calçada. Dificilmente aquele vírus vai estar vivo por mais de 24 horas, por mais de 12 horas, inclusive, entendeu? Então, e outra coisa, a gente vai passar pela calçada, você não vai tocar no chão, na calçada e levar... Porque você só vai se contaminar se você fizer isso, né? Se você tocar a região que está contaminada e levá-la à sua mucosa, ou a mucosa oral, né? Ou levar na boca, ou levar no olho, ou nas narinas, né? Então, oi, tudo bem? Então, essa questão de que eu vou sair de casa e vão ter vírus no ar, não é bem assim, tá? Não é bem assim, a gente não precisa também ter essa preocupação, a respeito né? dos calçados. A respeito dos calçados, a orientação, inclusive... Doutora Natália?
os calçados fora, né? A gente tem um costume já de médico mesmo, de deixar o sapato no carro, entendeu? Saiu do hospital, já tira o sapato, põe o sapato numa caixa no carro e já coloca um outro sapato. Então a gente tem esse Nossa! costume, mas a gente tem esse costume porque o nosso risco, digamos assim, é maior, né? Assim, a gente está sempre muito exposto, inclusive, a outras doenças, né? Eu Oi, acho que tá dando, Lidiane. eu acho que tá dando um delay aqui na minha. Não, acho que agora foi. Ó, o Marlon tá perguntando A aqui, ó. Lidiane. Hã? Mas tem muita pergunta aqui, ó. O Marlon perguntou: os recém-nascidos. Calma aí. Os recém-nascidos são vulneráveis até qual idade? Tá. Então, assim, tem poucas pesquisas com recém-nascidos. A gente tem poucos recém-nascidos infectados, tá? O que os estudos mostram até o momento é que os recém-nascidos não são um grupo que tem maior chance de desenvolver a forma grave da doença. Né? Acho que foi isso que ele perguntou. É isso? Calma. Os recém-nascidos, Se isso. eles são vulneráveis, né? Vulneráveis, é. Inclusive, pelos estudos, pelo que a gente sabe da fisiopatologia da doença e da questão do vírus, pelo sistema imunológico da criança e do recém-nascido ser um sistema imunológico ainda em desenvolvimento, a gente inclusive acredita que eles são menos afetados por isso, entendeu? Porque o vírus precisa de um sistema imunológico mais velho, digamos assim, né, para poder desenvolver a doença da forma que ela é grave, né, com citocinas e com um fator de inflamação exacerbado, que é um sistema imunológico que desenvolve, né? Então, como eles têm o sistema imunológico mais jovem, pouco preparado, a gente acredita, inclusive, que por isso eles não acabam muitas vezes sendo assintomáticos, não desenvolvem a doença, passa batida a infecção. Então eles estão bem. Estão melhores que a gente. E eles estão melhor que a gente. Ó, o Ralph tá fazendo uma pergunta aqui, ó. As máscaras caseiras de algodão. Gente, eu vou apagar essa luz aqui que eu tô ficando sério. Agora vai. As máscaras caseiras de algodão são eficazes. Aconselho usar uma folha de papel toalha por dentro da máscara pelo prazo de 4 horas. Procede essa informação? Além de usar a máscara, usar um papel toalha por dentro? Tá, então, assim, a questão da máscara já é uma questão, por si só, uma questão mais polêmica. Por quê? Uhum. Porque pelos estudos que a gente tem de máscara, tudo que a gente faz uma recomendação formal precisa ter um nível de evidência, um estudo para poder a gente justificar aquilo, né? Então, pelos estudos que a gente tem, inclusive, o uso de máscaras mostrou-se em alguns estudos que as pessoas adquirem uma certa segurança, eu estou protegido com o uso de máscara. Né? E acabam descuidando das medidas essenciais, né? Que seriam, assim, lavar as mãos com frequência, usar o álcool gel, né? Evitar tocar nas mucosas. Então, essas medidas são mais importantes, muito mais importantes que o uso de máscara. Então, esses estudos mostram isso. Por que que, recentemente, o Ministério da Saúde pediu para as pessoas usarem máscara, né? Porque acreditou-se que os pacientes que estão assintomáticos também transmitiriam a doença e teriam mais pessoas, inclusive, assintomáticas transmitindo, né? O que a gente sabe é que, inclusive, nos estudos, os assintomáticos, a chance deles transmitirem é muito baixa, tá? De qualquer maneira, hoje a recomendação é sim usar máscara, tá? A população em geral, a recomendação é que use máscara de tecido. A máscara de tecido é menos eficaz que a máscara cirúrgica e que a máscara N95? Sim, ela é menos eficaz. Mas considera-se que a população não vai ter um risco, né, maior assim, de ter o contato direto com alguém, por exemplo, que está contaminado, né? Ó, o pessoal está perguntando de medicação, porque ainda tem aquela questão de cloroquina, a cloroquina
Falaram também de um remédio de piolho aí, que era bom para poder eliminar o Covid-19. Ivermectina. Eu só sei o nome assim, remédio de piolho, para usar para poder eliminar o Covid-19. Teve até A algumas gente pessoas que falaram de injetar água sanitária no. Ah, você vê. E como é que é essa questão de medicação? Qual é a medicação que deve ser usada? Perguntaram até aqui, ó, para uma gripe. Se você está com uma gripe simples, qual medicação tomar? Se você for constatado com Covid-19, qual a melhor medicação tomar? Como deve proceder em relação a isso? Ah, Então, ivermectina, assim, isso aí ó, mesmo. acho que a gente não precisa ter desespero. 80% das pessoas que forem infectadas, elas vão desenvolver o sintoma leve da doença. Então, os sintomas leves da doença, você vai ter, pode ter uma febre, cefaleia, ou às vezes só tosse, às vezes você vai ter dor no corpo. Isso pode acontecer. Você vai desenvolver uma forma leve da doença. O que tomar nesse momento? Sintomático. Então, você teve dor, você teve febre, você vai tomar analgésico e antitérmico, tá? Eu posso tomar anti-inflamatório? Não. Nessa fase é melhor que não tome anti-inflamatório. O uso do anti-inflamatório, ele precisa ter orientação médica, porque a gente não tem só a Covid-19 agora, né? A gente tem dengue, a gente tem o H1N1, a gente tem outras doenças, né? E precisa usar com cautela Oi, Gabi. A questão do anti-inflamatório, inclusive corticoide também, porque o corticoide nos estudos, né, nessa fase leve e precoce e aguda da Covid, ele pode inclusive aumentar a replicação viral. Então, algumas medicações, inclusive medicação de uso contínuo, alguns antihipertensivos, eles podem aumentar a replicação viral. Então, qualquer medicação que você for tomar, está na suspeita da Covid, precisa falar com o médico. As medicações que estão liberadas para tomar são antitérmicos e analgésicos, né? Dipirona, paracetamol. Ó, o Marlon fez aqui, ó. Ele falou que a última pergunta dele. A viseira Pode de fazer, plástico. Marlon. A viseira de Eu plástico. gosto do Marlon, que ele é bastante participativo, né? Eu sou suspeita para falar, né? Porque ele manda uma vez, então é meu amigo pessoal. A viseira de plástico ou acrílico pode ser uma alternativa à máscara? Ela é eficaz? Não, não. Então, assim, a máscara, a viseira que a gente usa, o face shield, né? A gente usa mais no ambiente hospitalar. Para que a gente usa aquela máscara, né? A gente usa a viseira. Ele está falando do face Isso, shield. Então, a É que ele gente comprou usa. uma que é até aquela móvel, né? Que fica levantando, Sim, baixando. sim, mas então assim, mas ela não substitui a máscara, tá? Então a gente usa quando você vai, por exemplo, fazer um procedimento que vai gerar aerossol. Então, de você entubar um doente, por exemplo, isso vai gerar aerossol. Então, a gente acaba tendo que usar a paramentação completa, né? Óculos, né? A própria máscara, né? A máscara também N95, porque vai ser gerado aerossol, né? Tá? Então, mas assim, para o dia a dia, a máscara de tecido, ok. Ó, tem uma pergunta aqui da Jaqueline. Sobre a contaminação no ar. Eu assisti uma reportagem sobre isso. Fazer caminhada. Precisa usar a máscara? Gente, fazer caminhada num ambiente ao ar livre não precisa usar máscara, né? Eu acho que a gente vai entrar agora numa questão, assim, você não vai ter problema de se contaminar, né? Não existe isso. Agora, o que a gente vai ter problema, principalmente aqui em São Paulo, é porque existe uma determinação do governo para o uso de máscara, né? Então, eu não sei se você circular pela cidade sem a máscara, se vai ter alguma punição. A gente já está comentando, pelo menos aqui em São Paulo. Aqui no Rio já está tendo. Tá tendo? Tá. Então tá sendo discutido um pouquinho isso. Mas não existe esse risco de você pegar porque vai estar o vírus. Não existe isso. Tá? Então você pode. Então. Teoricamente, não precisaria usar a máscara para você andar num parque, por exemplo. Né? Agora, eu estou andando com alguém.
Precisa, porque você precisa ter uma distância mínima aí de 1 metro para que você tenha uma segurança de que não vai ter gotículas, digamos assim, né? Então aí teria que usar a máscara. Ó, o Bruno tá perguntando aqui, ó, quem tem bronquite pode continuar usando Berotec e Atrovente e Pode continuar usando Berotec e Atrovente. fazer nebulização? Pergunto Pode. porque eu tenho bronquite Então, alérgica e esse tempo é complicado. Tá, os pacientes que têm bronquite tem que ter cuidado com a questão da nebulização, sim, se tiverem infectados, porque é um procedimento que gera aerossol. Então, se você faz máscara, uso de máscara, você pode gerar o aerossol e contaminar, se você tiver com o vírus, contaminar os demais contactantes, as pessoas da sua casa, da sua família, né? E é complicado. Berotec e Atrovente pode? Pode. Inclusive, pode fazer o uso da bombinha, não tem problema nenhum. A mãe de novo 3 vezes, eu não sei o nome dela, só tá ali assim, mãe de novo. Oi, Gabi. É Gabi? Gabi. Então, ela fez uma pergunta, mas eu acho que você já respondeu, você pode pegar no ar, porque ela tá com 3 vizinhos confirmados. Ela perguntou se corre o risco de se contaminar por ser vizinha. Pega no ar. Não, não pega no ar. Agora, como eu falei, assim, se você tiver contato com o seu vizinho, né, de conversar e tudo, isso pode emitir gotículas e você pegar. Então, precisa usar a máscara se for ter contato com ele. Né? Mas não pega no ar, assim. Se ele estiver lá na casa dele, você estiver na sua casa, ou estiver numa distância maior que 2 metros, por exemplo, não tem esse risco de você pegar. Ó, o Dr. Ralph falou que Niterói também já está com essa norma de utilização de máscara. Eu acho que vai ficar para todo mundo. Niterói, o Rio de Janeiro, né, e São Paulo... Num todo, estado do Rio de Janeiro. São os estados que têm os maiores números de casos, né? Então, realmente, essas medidas são importantes mesmo por conta disso. Ó, a mídia... mídia. De hipertensão tem alguma coisa? Tá, então tem Midian, tudo bem? Midian, desculpa ter errado o nome. Tem alguns estudos, sim, a respeito do uso de antihipertensivos, né? Mas a gente tem que ter muita cautela com relação a isso, né? Porque esses estudos, eles são baseados na fisiopatologia da doença. Então, tem algumas medicações que a gente classifica na medicina como IECA e BRA, que são os inibidores de receptores de angiotensina e os bloqueadores de receptor de angiotensina. Essas medicações são usadas para pressão, né? Para paciente que usa, que são hipertensos e tomam um remédio para controlar a pressão. Alguns estudos de fisiopatologia da COVID mostram que os vírus eles acabam no pulmão penetrando, digamos assim, fazendo ligação com esses receptores. Nossa. E essas medicações, teoricamente, aumentariam esse número de receptores, tá? Eu não gosto nem de comentar muito a respeito dessa parte de antihipertensivo, porque os pacientes ficam desesperados, querem tirar o remédio, entendeu? E acabam tendo um problema mais sério ainda, né? A gente sabe que hoje, apesar da COVID, as doenças que mais matam no Brasil e no mundo são as doenças cardiovasculares, né? Infarto, AVC, derrame, são as doenças que mais matam. As pessoas continuam infartando, continuam tendo derrame, né? Além da COVID. Então, a gente acaba provocando, em alguns pacientes, um problema maior, né? De retirar esses medicamentos. Então, inclusive, a orientação da Sociedade Brasileira de Cardiologia é que esses medicamentos tenham cautela ao ser retirado. Então, precisa conversar com o seu médico, ver se realmente, no seu caso, precisa trocar ou não a medicação. Acho que não precisa alarmar por conta disso. Acho que se você é hipertenso, continua usando o seu antihipertensivo. Uma pergunta, acho que fizeram lá em cima e eu acabei não conseguindo fazer. Em relação ao Brasil, qual o percentual da população que é a estimativa do pessoal da população para ter o Covid-19? Porque deve ter uma estimativa de quantas pessoas, mais ou menos, no Brasil devam... Quantas pessoas têm infectadas? Não, assim, a população. Eu não sei hoje quanto é a população brasileira, a quantidade de pessoas que nós temos hoje no Brasil. Mas, assim, o percentual de pessoas que vão ter essa doença. Porque os estudos devem ter, mais ou menos, o percentual de pessoas que devem ter essa doença contaminadas. Entendi, eu não sei. Eu não sei. O que a gente sabe, assim,
é que os números agora para o mês de junho, né? A gente vai ter o pico aí, assim, vai ter esse pico aí entre junho e agosto, o pico da doença. A gente tem hoje 116 mil, né, se eu não me engano, Nossa. infectados. E temos 45, não, temos 60, em torno de 60 mil. Não, a gente tem 6 mil óbitos, 7 mil óbitos, 7 mil óbitos, né? 7 mil óbitos e em torno de 116 mil infectados, né? Os números são exponenciais, né? Então, ainda vai aumentar bastante essa questão do número de infectados aí em junho. Entendi. O Cris fez uma pergunta aqui. Ele falou que viu numa reportagem uma médica que afirmou que ao fazer uma necropsia, em um paciente havia o vírus no cérebro. Isso pode acontecer mesmo? Eu não sei. Então, assim, a doença, como eu falei, a doença é muito nova, né? A gente tem muitos estudos. Eu não sei se o vírus... Foi o vírus mesmo que ele falou? Foi. O O que vírus no acontece, cérebro. assim, a gente tem, como eu falei, a forma de apresentação da doença leve, moderada ou grave. E a Covid não é uma gripe. As pessoas confundem muito, Simplesinha, né? assim, né? Além de não ser uma gripe simplesinha, as pessoas podem só manifestar um sintoma gripal ou podem desenvolver um outro tipo de doença, que é uma doença imunológica, uma doença inflamatória, acabar fazendo um choque, uma pneumonia e um choque séptico, que são formas graves, né? E acabar fazendo também disfunção de múltiplos órgãos, né? Que são as formas mais graves aí da doença, né? Essa disfunção e esse choque, teoricamente, você afetaria vários órgãos, inclusive pode afetar o tecido cerebral, sim, né? Nessa apresentação, digamos assim, da doença, né? Que é a apresentação mais grave. Em relação à hipertensão, o Ralph falou que ó, não vai ser fácil para os advogados, porque grande parte é hipertenso em função da atividade. É? Ai, o Eu não Marlon... sabia. Não. Ansiedade e hipertensão é o hobby gigante do Ansiedade e advogado. hipertensão. O Marlon fez uma última pergunta. Ele falou isso da outra vez, né? Pessoas com doenças neurológicas como epilepsia estão em maior risco? Sim, pelo que a gente conhece das doenças neurológicas, né? As pessoas com doenças neurológicas, principalmente doença degenerativa ou esclerose múltipla, por exemplo, que também é uma doença também de ordem imunológica também, tem maior chance, sim, de ter uma forma mais grave da doença. Então, aqui, a Jaqueline falou que viu uma reportagem que os esgotos do Rio de Janeiro e as águas estão contaminadas pelo Covid. Se as pessoas correm o risco de ser contaminadas pela água. Gente, olha, pela água não. O que a gente sabe é que o vírus não tem essa capacidade de ser transmitido pela água, tá? Até o momento não, né? Como é uma doença nova, né? De repente sai um estudo amanhã que fala isso, né? Mas até hoje não tem. Ó, a Giovana falou se proteger nariz, boca e os olhos, ela corre o risco de não ser contaminada de forma alguma, se ela sair sempre protegendo? É difícil a gente Afirmar, né? afirmar isso, né? Porque, sabe por quê? Porque justamente é a questão do assintomático, né? Então, assim, teoricamente, o paciente que é assintomático, como eu falei, dificilmente ele transmite. Mas tem pessoas que são assintomáticos, que estão infectadas e que de repente você está conversando com ela e fala, não vou nem pôr a máscara, porque eu estou conversando com ela não tem sintoma nenhum, então provavelmente ela não está infectada, e ela está infectada e te transmitir, digamos assim, a doença pela via respiratória. Então você falou, emitiu gotículas e você aspirou, digamos assim, essa gotícula, tá? Então é difícil. Então acho que se você tiver de máscara e não mantiver essas medidas de lavar as mãos, usar o álcool, não fizer esse contato nas mucosas, provavelmente você não vai ser infectado. Mas
precisa ter esse cuidado com a pessoa que é assintomática, né? Que pode também transmitir, que é difícil transmitir, mas pode transmitir a doença também. Ai, calma aí. Tá surgindo um monte de pergunta aqui. Gente, só faltam alguns minutos, não vai dar tempo. Olha só, a minha relação de perguntas não foi. Tem um monte de... a Gabi falou assim: minha tia teve início da gripe, falta de ar, médicos acharam que ela estava com água no pulmão e ontem, de fato, isolaram. Ela se contaminou no hospital. Nossa, teve um caso aqui também em Niterói que o rapaz foi levar a mãe, que estava passando mal, e ele se contaminou no hospital e veio a falecer. Então, gente, a gente está sempre recomendando. Agora é complicado essa questão de idas aos hospitais, porque os hospitais realmente estão recebendo muitos pacientes, né, com a Covid. Então, inclusive, assim, aqui em Barueri, em Osasco, tem hospitais aqui nossos, né, municipal, regional de Osasco, que tem a UTI só de pacientes Covid. Nossa. Então, tem uma ala do hospital destinada a pacientes Covid, na enfermaria, e tem pacientes com Covid também internados em UTI, que a UTI é só de pacientes com Covid. Então, realmente precisa ter esse cuidado para ir ao hospital, né? Se realmente for extremamente necessário. O Bruno perguntou em relação a pessoas que não são do grupo de risco, se podem pegar ou não. Acho que todo mundo hoje está passível de pegar, né? Todos podem pegar. Assim, a gente vê em alguns casos pacientes jovens desenvolvendo a forma grave, existem também. Existem porque depende muito do seu sistema imunológico, da sua resposta imunológica. Então, tem pacientes que fazem resposta exacerbada, né, imunológica, e acabam desenvolvendo um perfil inflamatório muito, muito grave, inclusive fazendo trombose pulmonar, embolia pulmonar por conta da Covid, né? Então, isso depende muito do sistema imunológico do paciente. Existem pacientes jovens que adquirem a doença. Não é o comum. O comum é que os jovens infectados, às vezes, não desenvolvam sintoma nenhum, inclusive. O nosso presidente aqui da OAB de Niterói está falando excelente, muito educativa esta live, em momentos de informação conflitantes. Muito bom. Obrigada, doutor Cláudio. É um prazer ter. É uma honra, né? É só um prazer, é uma honra ter o meu presidente aqui nessa live. A Gabi falou aqui, ó. Pois Osasco está cheio, foi lá que os contaminou. Tá falando que foi contaminado em Osasco. Em Osasco, o Carlos está aí. Tudo bom, Carlos? A Fabi falou que entrou só para ver. Inclusive, trabalha em Osasco, ele pode até falar também. A contaminação em Osasco, né? A contaminação em Osasco, né? Que realmente a gente tem bastante casos aqui. Osasco e Barueri são as cidades aqui da Grande São Paulo que tem bastante número de casos da Covid. O Hospital Municipal de Osasco foi um dos hospitais. Oi, não sei tudo bom, Carlos? Que trabalhou, Carlos, né? O Carlos é um colega, amigo meu, ortopedista, né? E ele também está nessa linha aí de frente, né? Com a Covid. Todos os médicos. Não, eu quero parabenizar tanto o Carlos como você também, né, Natália? Porque vocês estão na linha de frente, brigando ali, lutando pela nossa saúde, brigando pela gente, porque já chegou até o momento de hoje ter que escolher, né? Quem é que vai para o respirador e quem não vai para o respirador. Isso é uma coisa muito triste de se ouvir. Você tem que estar no momento de escolher quem é que vai ou não para o respirador, de tanta pessoa que está chegando com a doença em estado grave ao hospital. Isso é muito triste. E vocês estarem lá de frente, passando por isso e brigando para que todos saiam de lá com vidas. Então, assim, eu só tenho mesmo que agradecer muito a vocês, muito mesmo, muito de verdade. E principalmente por você estar fazendo essa live com a gente. Obrigada, eu agradeço você. Acho que você é super atualizada, né? Tá sempre discutindo coisas muito relevantes. E acho que a mensagem, assim, é para que todos se cuidem, né? Se possível, se isso for possível, fiquem em casa, né? É difícil, né? O momento que a gente está atravessando aí, mas vai passar, né? Vai passar, né? Uma hora isso vai passar. Então, se cuidem, né? Usem máscara, lavem as mãos, né? Uma coisa que também é importante, não ficar trocando objetos pessoais, né? A gente tem muito costume, né? De
usar o mesmo copo do marido, né? Ou do Verdade. filho, né? Mas tentar não fazer isso, né? Cada um usa o seu objeto pessoal, enfim. Né? Eu acho que são medidas também que são bastante importantes, né? Isso Falando que fez uma outra pergunta. essa doença é de trato respiratório. Falam que é para beber bastante água. Essa doença causa diarreia, náuseas e vômitos. Pode causar, né? Pode causar diarreia. Não é o sintoma mais comum de apresentação da doença, mas tem pessoas que desenvolvem, inclusive, só essa forma do trato gastrointestinal, então só diarreia, só náuseas, né? E febre, tá? Então pode sim causar náuseas e vômitos, mas não é a forma mais comum de apresentação. Ó, a Gabi tá falando ali, por mais lives como essa. Eu super topo fazer outra live sem problema nenhum, porque tem uma relação de perguntas aqui, ó, que não deu para fazer todas. Tem um monte de gente, Vamos fazer tem mais outras perguntas, lives. aí a gente pode fazer outras sem problema nenhum. Só a doutora Natália ver a agenda dela, que conciliar o hospital, filho, As ela crianças, né? as crianças. Então, se conciliar o dia É que a verdade. gente puder remarcar uma nova live para Oi, poder tirar sim. mais dúvidas, eu acho que é super válido, porque dor no Dor corpo é no comum. corpo é um sintoma comum, é um sintoma frequente, né, de mialgia, né, de dor no corpo, associado a febre, mal-estar, adinamia, né, então perda de apetite, é comum. A gente tem 2 minutos para terminar a nossa live, doutora Natália. Gente, eu quero 2 minutos. vocês, né, agradecer a todos. Tem pessoas que eu nunca mais vi, né? Ainda mais agora nessa situação que a gente tá vivendo aí, né? Realmente é difícil encontrar com as pessoas, né? Mas eu espero que tudo isso passe logo, né? Que a gente seja aí forte, né? Ore bastante a Deus, porque tem coisas que a gente não pode fazer, né? A gente tem um Verdade. certo limite ali, né? Mesmo pacientes que estão em unidade de terapia intensiva, eu falo isso porque eu já vi muitos pacientes graves, né? Um minuto. Um minuto. Um minuto. Então, Vamos ser derrubadas. mas obrigada. Um beijo. Um Fê, um beijo, beijo para Natália. você, um beijo para todo mundo. Um Eu beijo. não sei se eu falei, Marlon, obrigada. Um beijão para você também, tá bom? Um beijo, pessoal. Obrigada a Fernanda, todo um mundo. beijo. Beijão, pessoal. Um beijo, Bruno. A gente vai ser derrubada mesmo. Dorda, Meia, beijo, Carlos. Beijo, Cris. Obrigada, Natália. Beijo, Vamos marcar gente. outra live. Giovana, um beijão pra você. Pra sua mãe, Miriam, Midian. Beijo. Vamos marcar outra live. Vamos marcar Vamos outra. sim, Vamos sim. Um Beijão. beijo, Natália. Tchau, tchau. Obrigadão. Tchau.